Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre a estrutura fundiária brasileira. E para entendermos esse quesito estrutura fundiária brasileira, nós temos que ter uma noção de como é que funciona essa estrutura. E mais, o que é literalmente o conceito de estrutura fundiária? Esse conceito ele remete ao entendimento de como é distribuída toda a área territorial de um determinado lugar. Nós vamos ter dentro de uma área territorial de um país, logicamente, uma área urbana e uma área rural. Dentro dessa perspectiva de distribuição de todas as áreas, sejam elas urbanas e rurais, é que nós temos o entendimento do que seja estrutura fundiária. No quesito Brasil, a formatação dessa divisão urbana e rural sempre foi feita de maneira desigual. Ela foi se assentando no decorrer do nosso processo histórico, primeiro de maneira bem arbitrária, de acordo com a colonização, e posteriormente através de estratégias governamentais que sempre levaram as pessoas a terem que comprar terras. Nunca houve uma divisão de terras de maneira efetiva. Isso, logicamente, vai imputar na quesito impostos, salários, que de maneira direta ou indireta vai influenciar a formatação e vai dar esse aspecto desigual à estrutura fundiária no Brasil. Dentro dessa perspectiva, quando eu mencionei a vocês a questão da compra de terras, não dá para deixar de citar a Lei de Uso da Terra. A partir de 1850, se estabeleceu que todo e qualquer terreno em território nacional, ele não existe sem uma autoridade. No momento que você encontra a chamada terra de ninguém, ela automaticamente pertence ao governo federal e ela deve ser comprada do governo federal. Ou seja, isso faz com que literalmente pessoas com má quantidade de verba não consigam adquirir terras e logicamente lutem pelos seus direitos através de um processo chamado de grilagem. A grilagem é uma prática ilegal onde literalmente as pessoas fazem documentos falsos, no qual insere-se na quantidade de terrenos que desejam e por isso que tem até a especificação do termo grilo, como se fosse o animalzinho pulando, saltitando de um lugar para o outro, tentando pescar algum elemento em termos de estrutura fundiária. Lógico que no decorrer do processo muitas pessoas lutaram em detrimento a uma regulamentação melhor em termos de direitos e deveres dentro desse bem-estar tão almejado para as pessoas que vivem nos mais variados lugares. E essa benfeitoria, logicamente, tem como o questionamento de valores razoáveis, preservação de recursos naturais, cumprimento de leis, ou seja, a dinâmica do funcionamento em termos tanto do campo quanto na cidade. Para isso se estabeleceu uma normativa em que tem a concentração e a utilização da terra. A essa utilização da terra nós temos o minifúndio, onde nós temos um imóvel rural com uma área inferior ao chamado módulo rural ou loteamento, ou então uma propriedade de pequena extensão territorial, que é o imóvel rural de 4 a 5 módulos fiscais. Essa modulação ela vai variar de acordo com o estado, porque ela está literalmente imputada dentro de um quesito ligado ao tamanho de cada estado. Então, dependendo do tamanho do estado, nós vamos ter uma derivação relacionada ao tamanho. Aqui, dentro deste quesito infográfico, nós observamos como se apresenta a distribuição fundiária em mais variadas áreas, ou seja, de áreas improdutivas, aqui de grandes extensões, e aonde elas mais aparecem. Então nós temos uma grande concentração no centro-oeste, por exemplo, e a menorzinha na região norte, onde nós temos uma utilização em demasia perante ao espaço infinitamente maior. Então temos uma ótima utilização, mas o espaço é muito maior. Isso caracteriza o chamado latifúndio. Para isso se estabelece uma roda de conversas e a possibilidade da chamada reforma agrária. A reforma agrária, literalmente, ela reside no termo da identificação, da divisão de propriedades, como elas estão sendo utilizadas e o governo deveria se manifestar no sentido de uma reestruturação nessa divisão de terras. Dentro do cenário brasileiro, isso enfrenta várias barreiras, visto que as terras já possuem dono. E aí entra nesse contraponto e nessa discussão que muitas vezes tem muita resistência pelos agricultores, que logicamente caracterizam uma instabilidade política e econômica,
uma economia local também bem fragilizada pelos constantes conflitos, além de uma fragilidade na análise da fertilidade do solo, uma localização também que muitas vezes fica distante de determinados pontos de distribuição em renda, e também a observação topográfica, ou seja, qual o terreno, que tipo de terreno e o que dá para fazer nele. Dessa forma, você estabelece uma dinâmica bem difícil de uma reestruturação fundiária em termos brasileiros. Nesse vídeo nós falamos sobre a estrutura fundiária brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.